Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do Fala Leiloeiro. Demos nome para o programa, hein? Muito bom. E hoje temos uma convidada muito especial, que inclusive fez com que eu começasse a mexer mais no meu Instagram, a Ana Oliveira. Ana, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui conversando conosco. Então, estamos indo para o segundo episódio para apresentar os leiloeiros para vocês, falar um pouco mais desse universo da leiloaria, que eu acho que pouca gente tem acesso, e é um universo muito importante. Ana, se apresente para o nosso público, por favor. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que hora a pessoa vai estar vendo a nossa gravação, né? Mas é uma honra, fiquei super feliz com esse convite. Fiquei feliz também de saber que a tua primeira live no Instagram foi com a gente, né? Então, assim, como assim, Daniel, que é um comunicador nato, tem tanta habilidade para estar falando, ainda não tinha estreado no Instagram, né? Foi um prazer, vocês contribuíram muito com a gente e hoje a gente está aqui com o objetivo de retribuir, pelo menos um pouquinho, tudo que vocês aí estão fazendo pela leiloaria. É uma honra estar aqui. Obrigada. Vou me apresentar, então. Vai lá, pode ir. Meu nome é Ana Cláudia Camargo de Oliveira. Eu fico no Ana Oliveira para dar uma encurtada aqui. Minha história começa lá em Cabreúva, uma cidadezinha do interior de São Paulo, bem pequenininha. E é uma cidade tão pequena que eu nasci e fui criada no centro. E no centro não tem nem semáforo ainda. E tem uma única avenida. E essa única avenida leva o nome do meu avô paterno, Marciano Xavier de Oliveira, que a minha família na cidade era bastante conhecida, meu avô foi prefeito e meu avô também servia muito essa comunidade e por isso ganhou aí essa homenagem da única avenida do centro ter o nome dele. E eu estou contando isso para contar como tudo começou, né? Meu pai ficou órfão muito cedo, aos 7 anos de idade, infelizmente meu avô partiu. Meu pai era o mais novo de 7 irmãos e uma caçulinha menina. E com isso, os sonhos dele, que na época eram fazer medicina, começaram a ser muito limitados. E nessa história toda, meu pai, que gostava demais de estudar, sempre foi, né, assim, fissurado por ler, por livros e tudo mais, acabou não conseguindo fazer a faculdade de medicina dele, encontrou, para minha sorte, a dona Lila, se casou com ela. 9 meses depois, nasci eu, Ana Cláudia, fruto de uma lua de mel em Poços de Caldas, então eu tenho um quezinho mineirinho no sangue, né? E aí minha mãe falou para o meu pai, né? Você gosta tanto de estudar, né? Não deu certo a medicina aqui em Cabreúva, agora com uma filha não vai dar para fazer. Mas por que você não vai fazer direito em Itu? Tem direito à noite, você continua trabalhando no cartório e vai estudando e aí você tem uma profissão. Então foi assim que meu pai resolveu fazer direito e se apaixonou pelo direito. E eu tenho o privilégio de dizer que na minha infância eu era filha do melhor advogado de Cabreúva e único, porque meu pai foi o primeiro advogado da cidade, olha só, né? Então ele, mais um amigo e meu tio, os 3 se formaram, mas só ele exerceu a profissão de direito. Então meu pai era o clínico geral, né, que fazia tudo na cidade, porque só tinha ele de advogado, e às vezes, né, vinham as pessoas mais simples da fazenda, tal. Eu cansei de ver meu pai entrando em casa com galinha pendurada, assim, sabe, nos pés. Minha mãe, que é isso, Ademar? Né? E ele falava assim, ai, Dona Maria veio, não tinha como pagar e tal, então trouxe 2 galinhas para a gente. E assim foi a minha história. E meu pai, muito apaixonado por ler, montou uma baita biblioteca de direito, né? Porque a gente está falando de uma época que não tinha internet. Então, as pessoas vinham no escritório dele para consultar os livros, Daniel, sabe? Assim, e era como se meu pai trabalhasse, não era no escritório, era numa biblioteca. E ele tinha uma paixão por aquilo. Então, o sonho dele é que um dos 4 filhos seguisse a carreira de direito, né? E pudesse aí herdar tudo que ele estava construindo na biblioteca dele. E eu pensei muito em fazer direito também, cresci aí, né, nesse meio, e prestei direito e engenharia civil no mesmo ano. Direito um pouco pela essa coisa toda do pai, né? E engenharia pela minha paixão pela exatas. Entrei em engenharia, não entrei em direito e fui fazer engenharia civil. E isso me levou para o mercado imobiliário.
Então, desde muito cedo, já me colocaram para coordenar alguns trabalhos. Eu fiz engenharia lá na Unicamp. Na Unicamp, eu aprendi que o bom engenheiro era o técnico, então eu fui para a área de cálculo estrutural. Aí fiquei anos prestando serviço para construtoras, fiz vários cálculos estruturais aí na minha vida, mas também foram vendo que eu tinha uma certa habilidade para fazer gestão de projetos e tudo mais, e aí isso me deu a visão do mercado de trabalho. Então, essa trajetória de como Ana, leiloeira, começou um pouquinho aí, e aí a gente, na engenharia, eu não tinha ninguém na família, venho de uma família de todo mundo de humanas, eu sou a única que foi para essa exata, então não tinha ninguém para ajudar, né, para indicar e tudo mais, então eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fui de estagiária a diretora nessa jornada toda, construindo aí uma carreira bacana na engenharia. O meu último trabalho foi numa empresa de engenharia, nós éramos em 300 pessoas, e a gente prestava muito serviço para o governo. Então, a gente fazia muita obra pública, principalmente na área hospitalar. Então, quando veio a Lava Jato, as maiores construtoras para as quais a gente prestava serviço, a gente trabalhava, ficaram todas envolvidas aí nesse processo da Lava Jato e a nossa demanda deu uma baita caída, a gente precisou se reinventar, né, ir para outros mercados, outros nichos, e com isso começou, corta daqui, corta de lá, a gente saiu aqui de São Paulo, fomos para Barueri, para Alphaville, porque tinha um incentivo fiscal melhor e tal, né? E nesse caminho todo, eu já estava fazendo gestão de projetos. Então, o CEO dessa empresa chegou para mim um dia e falou assim: Ana, você é um desperdício na área técnica. E eu fiquei arrasada. Falei assim: nossa, meu Deus, como assim, né? Porque eu tinha ouvido a vida inteira que os bons eram os bons técnicos, né? Eu falava assim: nossa, ele está querendo dizer que eu não sou tão boa assim. Fiquei deprimida com aquela coisa. Ele falou assim: não, Ana, não é isso. É que você tem muita habilidade com pessoas. Né? Então, começaram a me colocar para fazer gestão de contrato, para atender cliente, achavam que eu tinha muita paciência com os clientes, para treinar a equipe, né? E eu pensava assim, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Porque engenheiro normalmente tem muita dificuldade de relacionar com a equipe e tudo mais, né? A gente tinha que fazer avaliação de desempenho 2 vezes por ano e dar feedback para a equipe inteira. Eu achava um desastre o jeito que os meus colegas engenheiros, né, davam feedback para a equipe e tal. E com isso, a empresa resolveu contratar uns coaches para nos ajudarem a ser melhores palestrantes, porque a gente tinha que ensinar para as pessoas, né, para ser melhores líderes e tudo mais. E na época o coach estava em alta, né? Era uma fase boa, caríssimo processo de coach. Então as empresas contratavam para nos, né, para treinar nós líderes, né? E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo, assim, nossa, gente, como é legal esse negócio de coach, né? Aí fui estudar sobre autoconhecimento, como treinar a equipe, liderança, descobrir sobre perfil comportamental, como dar feedback, e comecei a me apaixonar por aquilo. E conforme eu fui saindo da área técnica e indo para a área de gestão, eu tive que contratar uma pessoa que fosse muito bom técnico para liderar a equipe como técnico. Então, 5 anos eu passei treinando um colega meu que tinha trabalhado comigo lá atrás, numa outra empresa, e assim, a gente construiu um técnico exemplar. Então, a gente era uma dupla dinâmica, né? Eu fui me especializando na área de gestão e ele técnico. Quando aconteceu essa crise, a gente teve que começar corte, e uma hora chegando para mim e falou assim, Ana, agora não dá mais para você fazer gestão dos contratos, porque quem vai fazer é o diretor que está acima de você, e você volta, vai liderar a equipe técnica, e essa pessoa, infelizmente, não cabe mais no time. Então, assim, gente, que contrassenso, não faz o menor sentido, né? Faz 5 anos que eu tenho treinado ele para ser, ele já é muito melhor que eu na área técnica, né? O diretor tinha razão, e não faz sentido. E daí conversei com o marido e tudo mais, falei assim, acho que é hora de me desligar da engenharia. Isso foi em 2017. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Eu já estava pensando numa questão de carreira. Pera. Vamos falar um pouquinho disso aí que eu acho legal. Primeiro, a visão do diretor de sentir a necessidade de uma pessoa que fizesse gestão de pessoas, né? E para a gente ver como os mercados evoluem. Porque, assim, você começou falando que a engenharia tinha essa questão das pessoas serem muito técnicas, né? Serem muito boas
naquele nicho, principalmente em exatas e etc. E Exato, não lidar bem com pessoas. E aí a exato. gente sente que, assim, seu diretor foi muito preciso em sentir como o mercado evoluiu e que não adianta nada você ter só um time super técnico e não ter alguém que olhe para as pessoas, para a necessidade das pessoas, para saber como elas estão, né? E eu acho Exato. que isso entra muito em todos os mercados, inclusive na leiloaria, mas a gente vai chegar lá. E aí, então, você chega em 2017, né, com esse problema estrutural na empresa, que ia ficar só um dos dois, e pede para sair. E aí começa a Exato. surgir a leiloaria? Como é que Nada, surge? nada, nada. Não, Aí eu tinha me apaixonado pelo coach, lembra do coach? Eu falei assim, sim. gente do céu, eu conheço todos os problemas da engenharia, agora eu vou descobrir as soluções, e é como fazer gestão de pessoas, como lidar bem com o cliente, né? E eu tinha tido uma experiência fantástica, porque eu recebi a oportunidade de fazer a gestão dentro do escritório da implantação da fábrica da Fiat Renegade lá em Goiânia. Então, aquilo me deu uma baita bagagem, né? E eu consegui aditivar muito o contrato e tal. Eu falei assim, gente, eu vou fazer coach. Eu vou me formar como uma coach e vou para as empresas de engenharia, né? Ali. Mas eu não fiz esse coach de final de semana, que nem todo mundo foi fazer depois, quando o coach acabou ficando assim, né? Eu fiz 1 ano e 8 meses de formação de coach. Passei por muita coisa, porque eu descobri uma empresa em Santa Catarina e eles tinham um modelo de negócio diferente. Você fazia a formação com eles, mas era muito profunda, e eles tinham uma franquia. Então, você se tornava, você passava lá por uma prova, por um teste, passava 3 dias com eles, eu passei. Se você se saísse bem, você seria um franqueado deles, e aí eles te davam os leads, que era a minha grande dificuldade. Ô, Ana, você falou uma palavra proibida nesse programa agora. Ai, meu Franquia. Eu Deus. estou traumatizado com a palavra franquia. Gerou polêmica aí no último episódio, essa Mas história de franquia. veja só, no coach Mas, pode, no não, não, coach estou brincando, tá? pode, Foi só para. Vamos lá. descontrair. Então, daí eu pensei comigo, porque se você entrar no meu LinkedIn hoje, você vai falar assim, ela é engenheira civil. Eu tinha uma dificuldade enorme, depois de 24 anos atuando como engenheira, se posicionar com numa outra função. Então, eu falei assim, achei minha solução, porque aí eles me entregavam os leads, que eram as empresas que já falavam, eu quero implantar, né, um processo de business coach e tal. E aí eu ia lá, batia na porta, eu sou a representante, então eu falei assim, achei minha solução. Fiz a formação, né? Até aí foi fantástico, fantástico. Eu aprendi muita coisa, Daniel. Fiquei apaixonada por esse universo. Aí eu fiz palestrante coach, comecei a dar palestra, fui fazendo várias coisas aí. Então eu comecei a pegar essas pessoas e ajudá-las a realmente olhar como que dá um feedback, como que você motiva. 2 meses depois veio um diagnóstico de câncer de pâncreas da minha mãe. Meu Deus, né? Aí aquilo foi minha primeira experiência assim da vida, num desafio tão grande, eu não sabia o que fazer, filha mais velha, a única que não estava com contrato com uma empresa, trabalhando mesmo, a pessoa ideal para cuidar da mamãe, né? Acompanhar, ajudar, o que nós vamos fazer, não vamos fazer. Eu pedi ali para congelarem um tempo a franquia, e vamos ver o que é e tal, e aí as coisas, infelizmente o diagnóstico não foi positivo, a cirurgia não foi tão boa, o médico me deu, né, o médico falou assim, não tem o que fazer, aquela coisa toda, 2 meses pela frente, aí toda a bagagem do coach me mostrou que a gente tinha coisas para resolver, eu falei assim, agora ou nunca, né, então agora é minha fase de olhar para isso e resolver algumas questões com mãe e tal, mas médico não é Deus, 2 meses se transformaram em 14 meses, e a gente viveu um ciclo todo, e foi um ciclo de muito aprendizado. Todos os aniversários importantes, Natal, Páscoa, tudo, né? E muito amadurecimento e muito aprendizado. Para sustentar, né? Lógico, casada, então meu marido me sustentava de uma certa forma, mas eu fui continuando a fazer meus processinhos de liderança de coach, mas tudo pequeno, que dava para conciliar, porque ligava, né? Vamos para a UTI. Então, se eu tivesse na engenharia, todo mundo me conhecia, sabia que eu era uma pessoa responsável, que se eu não fui na reunião, tudo bem, mas eu estava começando num nicho novo, não dava, né? Então, eu fiquei fazendo algumas coisinhas aí pequenas, né? E um dia, meu marido comentando com um amigo dele, que era leiloeiro já há 30 anos, então a gente já conhecia essa história de leilão por esse amigo do meu marido.
que começou há muito tempo atrás, na leiloaria, mas ele foi para um nicho diferente, que é o nicho de fazer leilão público. Então, participar de licitação, acabou se especializando em leilões do Detran, e um dia ele comentando com ele, assim, a situação da Ana está tão complicada, né? Porque agora só pega uns coachzinhos aqui e ali e tal. Ele falou assim, nossa, a Ana devia entrar para a leiloaria. E eu, Daniel, fiz todo o projeto estrutural do prédio da leiloaria dele. Entendeu? Assim, então, eu ia lá, conversava, conhecia um pouco desse universo. Né? E aí foi que em 2019, então, eu fiz a minha inscrição. E aí ele dizia assim, Ana, a gente faz muito leilão privado, é muito leilão para o governo, participa de licitação e tal. Por quê? Porque a gente não. É o que a gente sabe fazer, a gente fica muito por trás né, dos bastidores, é uma coisa que você faz tudo no papel, você envia documento e tal. Você tem um perfil diferente. Você vai para o extrajudicial, porque você tem um perfil legal para ir visitar as empresas e trazer coisas do extrajudicial, frotas de carro, né? Eram as coisas que ele pensava. Então, a gente foi nessa toada aí que em 2019 eu fui nomeada como leiloeira oficial por esse espaço. Quando foi em janeiro, dia 1º de janeiro, nosso Réveillon foi no hospital, fase final da minha mãe, e ela fez a passagem de ano e a passagem para outro planeta mesmo. Então, dia 1º de janeiro de 2020, minha mãe foi embora. E aí, né, aquele luto, aquela coisa toda, encerra-se um ciclo, e a Ana começando também, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou para o coach, eu vou para a leiloaria? Até então, eu não tinha feito nenhum leilão ainda, né? E aí, comecei, então, a preparar as duas coisas, fui um pé aqui, um pé lá. Março, pandemia. Aí você já imagina, né? Pandemia. Parou tudo, tudo. Ninguém me conhecia para me contratar como coach, né? Assim, e outra, as empresas não queriam coach naquele momento, né? A última necessidade do planeta seria um processo de coach, né? Então, isso, mais os leilões pararam, foi um baita desafio. E daí eu comecei, tá, vamos fazer Detran. Aí entrou meu primeiro leilão do Detran. E o leilão do Detran, ele é muito peculiar, sabe? A prestação de contas é muito complexa, a parte de avaliação dos carros tem algo que é muito peculiar do Detran. Então, essa equipe me ensinou a fazer tudo e eu fui para o meu primeiro leilão. E aí, o primeiro leilão foi bacana, então dá aquele salto, né? Só que aquilo, no segundo mês não tem nada, o leilão daquele mês tem que diluir e dar para outros leilões, né? E aí, o Detran começou a ter uns problemas, umas denúncias de fraude nos leilões. Por quê? Porque era tudo online, né? De repente, surgiu tudo online. E essa transição teve muita denúncia de fraude. Então, o que o Detran resolveu? Eles vão ter que gravar o leilão. Então, vai ter que fazer o leilão simultâneo. Ele está na plataforma, está todo mundo online em casa, mas você vai lá, né? Lote número 23, um Gol branco, placa tal, chassi tal, lance mínimo tal. E aí a pessoa dava o lance e você lia. E 600 lotes ali no Gogol, né? Na placa, às vezes a gente pedia uns 5 minutinhos e vamos, e assim foi as minhas primeiras experiências no leilão. Aí, esse negócio muito sazonal, né? Porque o leilão do Detran tem um monte de leiloeiro. Então, a gente põe todo mundo na sala e vamos fazer o sorteio, você com sorte pega 2 no ano. Mas com muita sorte, sabe? Então, tem os que pegam 1, os que pegam 2, os que pegam 3, né? Então, eu comecei a fazer uns outros leilões particulares de amigos. E na época que eu era engenheira, como a gente fazia muita obra pública, a gente aprendeu que a gente precisava de um tal de atestado. Então, você fazia a obra pública e depois você pedia lá um atestado para a pessoa. Fala. Deixa eu te interromper. Só para comentar uma coisa que eu acho legal que você falou, é que principalmente antigamente tinha muito essa questão do leiloeiro ele começar por leilões públicos, né? Ser a porta de entrada, até por ser uma questão de licitação, um chamamento, é uma porta de entrada para o leiloeiro conseguir o que você vai falar agora, né? Que é a questão do atestado de capacidade técnica, e ser ali a primeira experiência que o leiloeiro tem. Então, eu, como conheço muitos leiloeiros, converso com muitos leiloeiros, eu acabo vendo que hoje mudou um pouquinho, mas antigamente, né, bem antes de você, inclusive, era uma das portas principais de entrada e tem essa característica em comum, né? Muitos começaram com o leilão do Detran, talvez pelo volume, né, por ser carro, ter uma
grande quantidade, Tá? ser ali a primeira porta de entrada e a primeira experiência, né? Outra coisa que você traz que é legal, essa questão do próprio reajuste do sistema de leilão, né? Com a pandemia, mudou-se muita coisa. Muitos lugares que tinham restrição à questão da tecnologia, o leilão eletrônico, tiveram que acabar cedendo porque não tinha opção. Então, se reajustaram para realizar leilão, para realmente não parar tudo naquele período, né? Mas Exato. vamos lá, continue sua história, Ana. Muito bom, né? Então, assim, isso que você comentou é verdade. Então, eu peguei a transição aí, né, desse mercado. Aí, a minha primeira experiência com um leilão híbrido foi essa, no Detran, né? E aí eu comecei a participar, o pessoal foi me ensinando, eu comecei a me inscrever e participar de vários processos de licitação. Mas um detalhe muito importante, né? A caução do leiloeiro. Quando eu fui entrar, imagina que eu estava sem trabalhar um tempão. Então, você vai pegando a sua reserva, e a reserva, né? Sem contar a cirurgia da mãe, 70 mil, aquelas coisas todas. Então, foi uma fase muito desafiadora. E era 37 mil reais que você tinha que depositar na Caixa Econômica, ficava lá ad eterno e era a caução do leiloeiro. Então, esses 37 mil foram um baita desafio para mim, porque eu estava assim, recomeçando. Mas dei um jeito, né? Aí mudou a regra. Aí, quando mudou a regra, né, no primeiro momento falava-se de 240 mil, 210 mil, alguma coisa assim. 220. É 220, pronto. Eu acho que era 250 mil. É isso aí. É uma coisa assim, né? 240, 250, 250, vamos lá. É Aí, isso quando aí. foi 250 e ainda não se falava da possibilidade de fazer o seguro, calção, eu falei assim, vou desistir. Eu e um monte de leiloeiros que estão nessa situação agora, não é para mim mesmo. Eu tinha conseguido fazer alguns leilões, respirado, diluído no mês. Eu falei assim, não é, né? E eu continuava fazendo alguns processinhos de coach, porque só o leilão não dava, né? E aí eu fui ainda aprimorando um monte de coisas, fiz mais um monte de outras formações, herdei do meu pai aí essa coisa do... Estou sempre estudando, sempre estou fazendo algum curso, né? E eu fiquei, falei, meu Ana, Deus. só para esclarecer para o pessoal que não conhece esse mercado, o que acontece? A gente está falando do depósito para leiloeiro em São Paulo. No Brasil, cada estado tem o seu É valor, verdade, eles são diferentes, não é o mesmo valor. E o é segundo ponto que verdade. ela está trazendo, por mais que ela já tivesse depositado os 37 mil, ela teria que complementar para chegar no valor da caução atual. Então, Exato, o leiloeiro que começa lá atrás, ele tem que ir atualizando essa caução quando tem uma mudança de valor, né? exato. Então, é outro ponto importante também aqui para o nosso público saber, porque É é algo verdade. muito específico, né? Não é algo É, tão usual que as pessoas conheçam. quem não é do universo, é verdade. Obrigada aí por essa contribuição. Inclusive, assim, Minas é mais caro, que até onde eu sei, e tem outras cidades que é muito menor, mas enfim, São Paulo, nossa realidade teve isso, né? Então, nesse momento, Daniel, eu falei assim: eu vou desistir da leiloaria. Não é para mim, não vai dar. Eu não tinha conseguido, né, ter aquele resultado tão bacana que eu pudesse falar assim: beleza, vamos lá, 250 mil de calção. E era um dinheiro que, imagina, a gente ficava parado no banco, na Caixa Econômica, na poupança, até que você desistisse de ser leiloeiro, né? E fica lá, aquele dinheiro esquece, morre. Não tem, não pode, não vai ser. E vou desistir. Aí, nesse meio do caminho, a história paralela era a história de dois rapazes, Rafael e Lucas, né? O Rafael e o Lucas, eles começaram a vida deles como assessor de arrematante. Então, assessoraram como advogados ambos alguns arrematantes, e nesse processo apareceu um leiloeiro. E eles foram, então, assessorar esse leiloeiro também. E quando eles foram assessorar os leiloeiros, eles falaram assim: nossa, esse negócio é interessante, dá para a gente se especializar aqui e tal. E eles criaram um modelo de negócio deles, criaram uma startup mesmo, para, sabe, que vai buscar investidor para isso e tal, e bolaram tudo aquilo lá. E aí algo aconteceu, que não cabe a Ana, né? Fase anterior à Ana, e eles decidiram não seguir o caminho juntos. E eles tinham montado tudo, já tinham um investidor para startup, como vai ser, como não vai ser. E aí não foi. Então precisamos agora achar uma outra leiloeira no mercado para a gente assessorar, né? E aí, graças a papai e mamãe que escolheram o nome Ana, a lista da Jusesp, né? A lista da Jusesp começa, é ordem alfabética. Então, o que eles queriam? O que eles colocaram?
quando eles foram assessorar, dois muito jovens, rapazes, né? Eles perceberam que quando eles iam no fórum junto, ou no fórum representando, muitas vezes o juiz não dava muita credibilidade para eles, sabe? Ah, dois estagiários aí chegando, né? Então, eles colocaram lá, gente, é melhor a gente buscar uma pessoa mais velha, mais responsável. O mais velho, que era a Ana, que tem mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né? Porque já somos mais velhos, estava na lista de prioridade deles. Uma pessoa mais experiente, mais velha. Tinha que ter 3 anos de leiloaria, pelo menos, para poder fazer o judicial, né? Para quem não conhece também, para a gente poder se inscrever para ser leiloeira judicial, a gente precisa ter pelo menos 3 anos de experiência. Eu também tinha. E a terceira coisa, falando assim, não, agora, né, a tendência é fazer live, gravar vídeo, videoaula, então a gente precisa de alguém que tenha, né, que não queira ficar só atrás dos bastidores, mas que realmente dê essa coisa de poder fazer live, tal, tal. Então, eles foram lá na lista da JuSesp, acharam as pessoas, acharam a Ana, tinha 3 anos, beleza, é mais velha, beleza, vamos dar uma fuçada no Google. Aí deu uma fuçada no Google, aparece o quê? Os vídeos da fase coach da Ana, né? Ensinando lá sobre missão, visão, propósito, como fazer um modelo de negócio, a pessoa é uma, a empresa é outra, aquela coisa toda. Bom, falar, ela fala, né? Então, dessa coisa surgiu a possibilidade, e eles falaram assim, vamos ligar para a Ana. Quando o Rafael me ligou, eu estava na fase vou desistir, porque subiu a calção. Aí eu falei, eu queria, né, ver que você é leiloeira. Eu sou. Você trabalha com alguma plataforma e tal, né? Eu falei assim, você me pegou numa fase, eu vou te indicar outra pessoa, mas eu estou desistindo da leiloaria. Não sabia do que se tratava, eu estou desistindo da leiloaria, acho que não, né? Vou te indicar outro leiloeiro e tal. Eu falei, mas como assim, desistindo da leiloaria, né? Aí eu expliquei um pouco, ele falou assim, não, então não desista sem vir conversar com a gente antes. E foi assim, né? Que eu marquei a reunião e fui conhecer o Rafael e o Lucas, que são os responsáveis, que eram na época, né? Depois a gente conta essa parte, os responsáveis aí pela plataforma da Atro Leilões. E, como eu tenho toda essa bagagem do coach, né? Eu cheguei lá e falei assim, gente, primeira coisa que eu quero saber, qual é o propósito de vocês com o negócio? Mano, deixa eu só te interromper mais uma vez, que é um ponto importante. A gente falou dessa calção em São Paulo ser, né, que teve essa mudança que é para 250 mil. Isso não passou, né? A calção ficou mais barata do que esse valor também. É importante, porque alguém escuta e fala, mas não está em 250 mil, como assim? Então, houve uma discussão e foi travado, na verdade, esse aumento. Duas Aumentou coisas sim. aconteceram. Duas coisas aconteceram muito importantes, né? Os leiloeiros se uniram, tanto que a gente chegou a pagar 250 na Átrio e depois a gente conseguiu aí resolver isso. E surgiu também que tinha um representante, que era uma corretora, né? Que estava muito direto na junta comercial por outras questões, porque depois eu fiquei conhecendo, conversei, ele me contou, que levaram e sugeriram a possibilidade do seguro calção da Porto Seguro, que hoje tem mais um, mas na época era só isso. Então surgiu a possibilidade da gente parcelar esse valor, de fazer uma calção, um seguro calção, e não depositar a calção, e isso viabilizou para muitas pessoas, inclusive para a gente, né? Mas quando eles me ligaram, ainda a gente tinha que desembolsar 250 mil. Nós fizemos o seguro calção de 250 mil com a Porto, outras pessoas, né, colegas meus dessa fase Detran, nós não vamos fazer, nós vamos brigar e tal, conseguiu reduzir, hoje é 120 mil a calção, seguro calção, né? E a Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Perfeito. Muito bom, Vamos lá. Seguindo a tua história, então, que chega a Atrio Leilões da sua vida aí. Exatamente. Precisa de um leiloeiro, você querendo desistir da leiloaria e vendo uma possibilidade de se reinventar dentro desse mercado, e aí surge. E eu também não tinha me identificado com a leiloaria, porque carro, nunca, não tem nada de carro. Então, assim, eu não tinha muito essa, sabe, não era uma coisa que estava me dando prazer também fazer, e aquela coisa toda. E o mercado imobiliário, não. Tinha para mim um significado super diferente. Eu achei que toda a minha bagagem na engenharia eu ia conseguir agregar alguma coisa, né? E aí cheguei lá na Atrio para conhecer,
Aí isso eu nunca contei para eles, eles vão ouvir na gravação. Olhei para Lucas e para o Rafael e falei assim, 2 meninos. Ana, que loucura. Você vai confiar mesmo, né? Entregar e fazer um projeto onde você vai ser a responsável por tudo, assim, né? Juridicamente falando, né? O leiloeiro é que responde por todas as coisas com esses 2 jovens, né? Porque eles são muito jovens mesmo, né? De fato. E aí eu peguei e falei assim, dei aquela assustada, né? Falei, vamos começar nossas conversas aí. E aí eu lembro que eu comecei assim, falei, primeira coisa, rapaz, eu preciso entender qual é o propósito de vocês com esse projeto da leiloaria. E aí, quando eu falei propósito, né, Lucas é uma mente brilhante, assim, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci em toda a minha trajetória, tenho uma admiração enorme por Lucas, uma pessoa assim, além de inteligente, muito estudioso, lê muito. Então, quando eu falei propósito, o Lucas abriu assim o computador e falou, eu tenho pensado muito nisso. Aí ele mostrou assim uma imagem para mim, a imagem era um mar revolto, assim, aquela tempestade, aquela coisa toda, e tinha um farol iluminando assim no meio. Ele falou assim, o meu projeto, o meu propósito é ser como um farol, que no meio de toda a tempestade a gente possa ser luz mesmo, iluminar, guiar, né? Eu falei assim, nossa, gostei disso, né? E aí a gente começou a conversar, conversamos sobre valores. Então, a nossa primeira conversa foi propósito, ambição, valores, o que você quer fazer, né? Porque para mim estava muito ligado que hoje é tudo sobre servir pessoas. Se não for sobre servir pessoas, eu não acredito que funcione, sabe? Ganhar dinheiro tem que ser a consequência, né? E então a gente se alinhou muito e aí nasceu a parceria na leiloeira oficial da Acre Leilões. Nessa primeira conversa, então, vocês já se entenderam? Não, essa foi a primeira Não. conversa de propósitos e valores, né? De propósitos e valores não financeiros, valores de vida, né? Ah. E E aí aí foi depois evoluindo. foi evoluindo, muitas conversas, né? Muitas conversas. O primeiro contrato do Lucas, eu falei, por nada desse mundo eu assino um negócio desse. E aí fomos, porque 2 pessoas que não se conhecem, né? Só que uma que ele é uma leiloeira engenheira e 2 advogados, né? Então aquele primeiro contrato lá, eu falei, o quê, né? Esse negócio bom é bom para ambas as partes, né? Não. E aí a gente foi evoluindo, evoluindo e sentando e chegando no meio termo, né? Começamos a nossa parceria em maio fez 2 anos, então estamos aqui há 2 anos e meio apenas juntos. É recente, então, essa história. Na verdade, a sua história da leiloaria, né, é uma história recente, e junto com a Atro Leilões, né, que é a plataforma que você utiliza, mais recente ainda, 2 anos e meio de muita história, né, Muita Ana? história já, muita Faz história. pouco tempo, tem bastante coisa para contar aí, né? Já fizeram ali também no Instagram, estão fazendo as lives de vocês, então já vi várias pessoas conhecidas do mercado de leilão ali aparecendo, falando. Ah, aham. Então, é uma construção, né? E vamos lá. Quando você se junta a Atrio, vocês resolvem focar em quê? Então, Conta um pouquinho como é que vocês chegam aonde vocês estão hoje, né? Porque assim, você é, vem com a história de leilão de Detran e leilões particulares, correto? uhum, E aí, correto. quando você se junta a Eles, Atrio, você pega eles dois já advogados. vinham. Isso, mas eles já vinham com o mercado imobiliário, né? Eles estavam assessorando tudo, lógico, eles assessoravam um leiloeiro no judiciário. Então, no judiciário a gente não escolhe, né? Vem o que o juiz manda, vem de tudo. Mas eles tinham, nesse modelo de negócio deles, conseguido aí um fundo que estava, um fundo imobiliário, né? Que atua aí no modelo de home equity e outros modelos, e que estava disposto a iniciar também uma parceria, mandar os primeiros imóveis e tal, né? E até isso é bem interessante, né? Porque quando a gente começa, né? E a gente consegue um fundo, não sei se é essa experiência de todo mundo, mas foi a nossa, e eu acredito que é de muitas pessoas, né? O fundo pega aqueles leilões que ele já mandou para um monte de leilões e não vendeu, e aí fala assim, claro, olha aqui as suas oportunidades. Então a gente recebe, né? A gente brinca internamente, lógico, né? Recebe um monte de cativeiro, né? A gente olha e fala assim, meu Deus, isso aqui só dá para, né? Para É o cavalo cativeiro. de Troia.
Eu estava o presente, na hora que você vai ver o presente, né? ele vem cheio de história, de problema, mas é isso. É, E assim, o leiloeiro que está começando, né, o que, que ele mais quer na vida? Oportunidade. claro. Até porque a gente está no mercado hoje que super se pulverizou, né? Tem muito leiloeiro. Então, Aham. muitas vezes, para o leiloeiro que está começando, aquilo é a chance da vida dele de alavancar, e para os outros leiloeiros que realizaram, é mais um leilão, né? Então, isso Exatamente. também é interessante, né? E aí, Daniel, eu acho que é muito interessante a gente estar com os jovens, sabe? Porque acho que a gente, quando tem mais experiência e tudo mais, você começa a olhar aquilo lá e fala assim, meu Deus do céu, esse negócio não vai dar certo, porque olha só o que vem. Mas o jovem não, ele fala assim, oba, conseguimos o primeiro, conseguimos o segundo, e aí começou a acontecer da gente vender aquilo que as grandes leiloarias não tinham vendido, né? E aí o fundo já começou a olhar para a gente com outros olhos, né? Então, eu lembro que no começo a gente fazia reunião com a equipe comercial e a equipe comercial falava assim: isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui vende, isso aqui não vende. E aí a gente começou a perceber que aquilo que às vezes eles falavam que era bom não vendia, aquilo que não, né, que eles falavam que não era bom vendia, e daí a gente já desmistificou. Gente, não existe o que é bom, o que não é bom. Principalmente porque a gente está vivendo uma transformação muito grande, que hoje a gente atua muito com o cliente final, né? Que é aquela pessoa que vai comprar a casa para uso próprio. Então, para ele, é difícil a gente dizer se aquilo é bom ou não é bom, né? Então, Importante. E mais do que isso, né, Ana? Eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi nesses anos todos de mercado de leilão, assessorando tanto leiloeiros, né, estando dentro de estruturas de leiloeiros, que foi um baita aprendizado, como assessorando arrematantes, uma coisa que eu sinto é, com tudo bem, preço, tudo vende. né? O preço ele é determinante, né? Muitas vezes aquilo Isso, que não é bom para o Daniel é excelente para a Ana. E exatamente. vice-versa. E vice-versa. E aí tem uma outra coisa. A Ana tem uma experiência de mercado civil, né, de mercado imobiliário. Imobiliário. Então a gente começou, eu falei assim, eu posso fazer avaliação. Eu já fiz avaliações antes. Então da gente poder também chegar para essa pessoa que já, né, para o fundo, para o representante do fundo, que a gente nunca fala exatamente para a pessoa lá, né? E aí eu vou trazer até uns panoramas interessantes e poder dizer, né, ó, isso foi para lá, não vendeu, isso foi para lá, não vendeu. Será que não vale a pena a gente avaliar? E aí a gente conseguiu negociar algumas coisas também, sabe? Tanto que a gente tem uma taxa de venda muito alta, por alguns motivos, mais alta que o mercado e às vezes mais alta que algumas plataformas que têm muito mais história que a gente. A gente, dos nossos leilões, a gente teve 46% de venda. Não na primeira, Gente, por exemplo, mas assim, não é que todos os leilões 46%. Não, às vezes o leilão veio uma vez, não vendeu, voltou, não vendeu, voltou, vendeu. Mas nessa conta, né, se a gente pegar na primeira venda, a gente fica mais ou menos nos 20% que todo mundo fala de mercado, né? Mas se a gente falar de oportunidade de voltar esse leilão, a gente conseguiu trabalhar bastante. E aí, outras coisas que a gente foi entendendo, porque hoje o leiloeiro, ele tem uma estrutura que a gente vai, desde a preparação, fazer esse trabalho, muitas vezes eu entro com uma avaliação também, né, por essa bagagem. Então, assim, a gente atua em várias e a gente vai no pós-leilão, a gente acompanha a pessoa até a assinatura da escritura, né, até o registro do imóvel. Então, com essa cadeia toda aí, a gente foi aprendendo muitas coisas. Por exemplo, eu acho que a palavra que mais define a Atrio hoje é acessibilidade. Não existe uma única pessoa que tentou falar com a leiloeira da Atrio e não conseguiu. Então, assim, e aí eu tenho muitas histórias para contar disso, até assim, histórias inusitadas, assim, né? Então, a gente levantou essa bandeira, que a gente seria uma leiloaria acessível. E a gente quer tornar o leilão acessível para o maior número de pessoas possíveis. E a gente tem vivido isso. Ana, eu sabia que você ia deixar uma deixa para uma polêmica. Isso. De novo, sabe que eu não fujo de polêmica, hein? Ponto importante que Tomar você água. trouxe aqui, que eu quero, toma água. Que até queria, até para a gente aprofundar um pouquinho mais, que é uma polêmica grande do mercado. Né? O mercado de leilão, ele tem se reinventado e cada vez mais, vamos chamar de estruturas de leilão, tem feito mais serviços.
Um ponto importante que você tocou aqui, eu queria até aprofundar para entender um pouco melhor essa questão que você falou que vão até o registro do imóvel. Porque, assim, uma polêmica que tem no mercado, e eu não vou me posicionar, pelo amor de Deus, é uma pergunta para a Ana vai falar o que ela acha, eu não tenho nada a ver com isso, o leiloeiro, ele pode assessorar, vamos colocar esse assessorar bem entre aspas, porque eu sei que não foi isso que você disse, tá? Mas então eu vou pegar essa polêmica até para esclarecer, para depois ninguém vir aqui falar besteira. O leiloeiro, ele pode assessorar o arrematante? Como é isso e como você enxerga isso? Tá, ótimo. Então vamos primeiro separar as duas coisas. A gente vai até o registro no extrajudicial. Não, no judicial. Primeira coisa, né? A segunda coisa importante, que não é a Ana leiloeira que faz esse trabalho. Então existe a Ana leiloeira, pessoa física, que contrata a Atrio Leilões e a estrutura da Atrio Leilões, assessoria jurídica e tudo mais, para viabilizar o processo do leilão. Que hoje em dia não existe leilão sem plataforma de leiloaria, né? Então, eu sou hoje a única leiloeira da Atrio Leilões, não sei se esse modelo, né? Mas hoje é essa a realidade. E quando existe a assessoria do arrematante, o acompanhamento, né? Porque o que a gente faz é, na verdade, a intermediação do negócio. Então, eu acho assim, o que cabe ao leiloeiro? Intermediar duas pontas e duas partes, né? Então, é a pessoa que quer vender aquele bem em formato de leilão e a pessoa que quer comprar. Nós estamos intermediando. E a Atrio, como plataforma prestadora de serviço de leiloaria, ela vai intermediar. O que é o intermediar? Eu vou falar com o fundo, precisa assinar o registro. E aí cabe uma outra coisa também muito importante. Os fundos imobiliários, o modelo de negócio deles não é vender imóveis, é emprestar dinheiro, né? Então, a prioridade dele não é assinar aquilo lá. E ele não vai nem falar com o cara que comprou. Então, nós estamos lá para resolver um prejuízo dele. Né? Ele já tomou o prejuízo e tudo mais, às vezes foi mal avaliado, que acontece muito. Então, foi avaliado, ele emprestou o valor por um valor, o imóvel vale, às vezes, 1/5 daquele valor. Então, tem toda uma coisa aí por trás, quando a gente fala do extrajudicial, que é onde a gente mais atua, e então precisa desse suporte, sabe? Precisa desse suporte, porque senão a coisa não funciona. Porque se você depender do fundo, querer, ele quer só resolver aquele problema que ele levou o prejuízo para ele ter aquele dinheiro de volta para ele poder emprestar para outra pessoa. Então, eu não estou na fila de prioridade dele. Pode falar. Na verdade, fundo, banco odeia imóvel, né? O que eles gostam é de dinheiro. E isso eu sempre tenho que deixar isso muito claro, né? Para o pessoal que está começando o mercado de leilão, que fala, é difícil arrematar no banco, não sei o quê. Cara, o banco, o que ele mais quer no mundo é dar liquidez para os imóveis que ele tem carteirado. Exato. Porque é melhor você ter um imóvel na sua carteira ou você está emprestando dinheiro a um juros estratosférico? Pô, às vezes nem é estratosférico. Né? Às vezes nem é estratosférico. Se você pegar um home equity, é um juros até... Por que as pessoas tanto pegam esse dinheiro e dão o bem como garantia? Porque perto do resto do mercado é um juros atrativo, interessante, porque a garantia é maravilhosa, né? Porque a garantia é real. Mas, vamos lá, polêmica. O home equity no Brasil é uma coisa que, assim, não pegou muito, né? Sendo bem sincero, a gente tem uma pequena parcela do mercado que se utiliza desse tipo de, vamos chamar de estrutura financeira, né? Para captar dinheiro. E a pessoa vai conseguir pegar isso. Vai crescer cada vez mais, né? Com os problemas que a gente vem enfrentando econômico, eu acho que é um modelo que tem que se olhar com bastante carinho. E eu quero até trazer uma coisa sobre o home equity, né? Que eu acho que assim, as pessoas imaginam o home equity para aquela pessoa que quer pegar um dinheiro emprestado, independente do que ser, né? E dar o bem dele como garantia. Mas ele é uma estratégia muito interessante para o investidor, por exemplo. A partir do momento que você... né? Para alavancagem, né? Ele é uma super estratégia de alavancagem e poucas pessoas, eu acho que ainda olham para isso dessa forma, né? Mas independente disso, né? Então vamos até falar, né? Para não deixar no ar o que seria, né? Então, assim, você arrematou seu primeiro imóvel, você pode locar esse imóvel, fazer renda passiva com ele e usar esse imóvel
como garantia para pegar um outro valor. Esse valor você arremata outro, ou então você reforma, enfim, você alavanca o teu, né? Porque é os juros mais barato que existe, porque a garantia é uma garantia real e boa, né? Agora, o que acontece, e acho que está melhorando agora, é que assim, quando o banco ia fazer essa operação, às vezes ele não dava tanta atenção para o processo de avaliação. Então, a gente recebe muita avaliação errada, né? E aí, quando a gente vai fazer, né, no extrajudicial, acho que isso é importante a gente falar também, né? Quando você vai fazer, ofertar o leilão que vem de uma dívida fiduciária em 2 praças, a primeira praça é o valor de avaliação. Então, se esse é o valor de avaliação que o banco fez lá atrás tá equivocado, compromete muito a operação, né? E o segundo valor, o valor da dívida. No extrajudicial, essa é a prática, né? O mais comum. Outro ponto que você tocou aí na nossa conversa, que é super importante, pessoal, e serve de alerta para os arrematantes, a avaliação é crucial, e a gente está falando de um país, cara, que ele é continental, ele é gigante. Então, a gente tem vários lugares que a gente tem facilidade de encontrar valores, né? Você, pô, pega um imóvel nos Jardins, em São Paulo, cara, você tem base de referência, né? É tranquilo de Apartamento, né? apartamento, exatamente, né? Às vezes tem o do prédio, ou foi transacionado há um ano atrás, mas pelo menos você tem uma base de informação. Agora, tem cidades que existe uma Exato, super dificuldade de valorar esses imóveis, né? exato. E até para nós aqui que arrematamos imóveis, a gente tem que tomar muito esse cuidado. Aham. Porque a avaliação ela é crucial para você fazer um bom negócio, e se até banco, estruturas financeiras, avaliação, né, imagina nós, meros mortais. Então, É, ponto de atenção e cuidado. você Tomem sabe cuidado, que, avaliem bem, isso é muito importante. Pode falar, Ana, vai. curiosamente, a gente recebeu de uma extrajudicial um imóvel comercial, era mais ou menos assim um armazém, numa cidadezinha do Amazonas, que você só chega de barco. Então, primeira coisa que a gente, né, equipe comercial, assim, nem vende. Não vende. Não, nós não temos mais esse lugar. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a procurar corretores lá para a gente entender o mercado. Não tinha corretor, uma coisa assim maluca, sabe? Assim, uma dificuldade enorme. Então, isso que você está falando é real. A gente está num, né? A gente tem muitas realidades diferentes. E vendemos, tá? Vendemos para até poder mostrar que tem mercado para tudo, né? Quando a gente fala assim, é bom ou não é bom? Para quem? Para quê? É isso. Não, tudo tem seu preço, mas voltando à história do assessorar, Ana, na verdade, então, a Atrio Leilões ela não assessora, o que ela faz é ajudar o arrematante a concluir a transação que ele fez, né? A Atrio ela não tem, assim, é claro que a Atrio, a Ana querem vender os imóveis, né? Assim que leiloeiro ganha dinheiro, mas não é uma assessoria assim, compra porque é bom, não compre porque é ruim. Isso eu acho Não, importante deixar claro para as pessoas não confundirem super. qual é o papel do leiloeiro e o papel da plataforma nesse caso, né? É assim, é facilitar a negociação, pegar o telefone e ligar lá para o fundo, para a instituição financeira e falar, meu, o cara já arrematou, precisa assinar o documento, agiliza, pode ser no cartório X em vez de ser no cartório Y, porque é mais fácil. Esse tipo Exatamente. que aí, na verdade, não é assessoria, é tratar bem o seu cliente, né? Ambos Exatamente. os clientes. É a intermediação, né? Tanto que muitas vezes a gente fala com assessoria, né? Às vezes a gente fala E, com a pessoa que está arrematando, mas muitas vezes é com a assessoria. E aí, assim, acho que o interessante de tudo isso é que a gente está vivendo, e eu acho que é esse momento que o André até fala, né? Mudou o perfil do arrematante e hoje o arrematante é o consumidor final. Isso dificultou muito o nosso atendimento. Porque é aquela pessoa que ela vai num site de imóveis, às vezes ela vai na Leilão Imóveis, mas às vezes ela vai na OLX, ela vai no Facebook, ela vai numa plataforma, porque ela está procurando um apartamento para morar, uma casa para morar, ela quer a casa dela, né? Nunca ouvi falar de leilão. E aí ela encontra, olha o valor e fala assim, puxa, agora a conta fecha, aqui tá. Aí ela vai ver quem está vendendo para ligar para o corretor e é a Atrio Leilões. Atrio Leilões? Então ela chega e fala assim, me interessei por esse imóvel. Primeiro que ela já acha que o valor do imóvel é o valor do lance mínimo. Ela acha que ela vai poder comprar pelo aquele valor.
né? Então ela chega, e daí a gente começa, né? Você já arrematou antes? Nunca arrematou. É esse o público da Atro Leilões. É o público que 80%, 90%, eu acho, é o público que nunca arrematou. Outra coisa é assim, quando o proprietário está perdendo aquele bem, né? Principalmente no extrajudicial, que vem de uma dívida fiduciária, né? Então, hoje é muito fácil, né? Não precisa do trâmite judicial. Digo muito fácil assim, a pessoa atrasou 3 parcelinhas lá, 3 boletos que ela não pagou, ele pode, o banco, o fundo imobiliário, ele pode entrar pelo cartório, o cartório notifica as pessoas e não cumpriu aquelas 3 parcelinhas, a quarta, vai a leilão. Então, imagina que a possibilidade dessa pessoa que perdeu, porque não comprou, não pagou 3 parcelas, recomprar o próprio imóvel quando ele vem a leilão. É um processo mais difícil, que pouco conheci, e a gente tem conseguido viabilizar muito o direito de preferência na Atrio também, sabe? A gente faz um trabalho com essa pessoa. Então, assim, a gente tem um olhar para essa pessoa, e o que a gente puder fazer aí de intermediação entre o fundo e a possibilidade de recompra, e às vezes, né, a pessoa compra pelo valor da dívida, mais a comissão do leiloeiro. E às vezes é um imóvel tão bom que ele tem disputa. E se a gente fosse olhar só a comissão, era muito melhor deixar a pessoa se virar, né? Mas a gente tem esse olhar, né? Primeiro, né, vamos olhar para a possibilidade de viabilizar o direito de preferência. Essa questão que você falou, eu sempre trago aqui para os nossos episódios, e a lei de alienação fiduciária, ela trouxe a segurança necessária para o banco ou para a instituição financeira emprestar o valor mais tranquilo, Uhum, né? Porque hoje a retomada ela é muito rápida. uhum. Antigamente, né, eu sempre conto essa história, que tinha pai de amigo meu na escola que falava, cara, nunca vou pagar o financiamento da minha vida, que vai demorar 15 anos para retomar o imóvel, né? E aí era da lei de hipoteca. Aham. E aí são aquelas coisas que marcam na sua vida, né? Engraçado que eu tenho essa lembrança muito clara e eu nunca imaginei que eu ia mexer com um leilão um dia na minha vida. Eu era uma criança. Aham. É, e aí É, ficava aquela história, o pai do outro, do coleguinha é caloteiro, que não sei o quê, que não paga. Mas era verdade, às vezes demorava é, 10 anos para fazer a é, retomada. A hipoteca era uma garantia, vamos chamar de frágil, né? A retomada era demorada, precisava judicializar, faço. e a justiça naquela época, pô, não é igual hoje, digitalizada, então era tudo muito lento. Então a lei de alienação fiduciária proporcionou que mais pessoas tivessem acesso ao recurso do financiamento, porque o banco tem mais segurança de emprestar, porque ele sabe que essa retomada é rápida. E Tá? até nos juros, né? Não, sim, caiu os juros, claro, porque como a retomada ela é mais rápida, o É. banco se sente mais seguro de emprestar num valor inferior. Outro ponto legal, e aí voltado mais para a leiloaria, é ver como esse mercado mudou também nessa questão do atendimento, né? Uhum, Porque assim, eu fui gerente jurídico de um leiloeiro muito grande por um período que começou a ser leiloeiro lá em 95. uhum. E tinha um público muito nichado para leilão, né? Muito especializado em leilão. E o leiloeiro, ele não tinha muito essa preocupação de atendimento, né? De tratar bem o cliente. O cliente já está comprando mais barato, ele vai vir comprar comigo, independente se eu tratar ele bem ou mal. Então, Exato. não existia essa preocupação. E hoje, né, pelo que você está falando aí até da própria Ana e Átrio, vocês têm esse cuidado, primeiro, de esclarecer, né, um cuidado educacional, vamos colocar dessa forma, de tentar ensinar para que aquela pessoa que está arrematando tenha segurança na compra. Até Exato. porque o leilão, ele não é trivial, ele não é simples muitas vezes, né? Uhum, Ele tem uhum, desdobramentos que as pessoas nem uhum. imaginam. Exato. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais também de onde surge essa ideia educacional, né, de vocês hoje estarem fazendo lives na plataforma concorrente, né, Uhum. onde vem o nosso vídeo, se isso também tem a ver com essa proximidade com o público que vocês querem atingir. Na verdade, tem muito a ver. Eu acho que assim, a nossa bandeira é tornar realmente o leilão acessível para o maior número de pessoas. E quando a gente fala disso, a educação é o caminho, né? É o caminho que a gente acredita como viável nisso. Então,
Uma coisa muito comum, que a gente percebe bastante nesse tipo de público que a gente tem atendido hoje, que é o público final, é não fazer ideia do que é, por exemplo, um leilão de direito. E aí acreditar que ele está comprando ali realmente um imóvel, quando ele está comprando o direito de, sei lá, por exemplo, o direito de legalizar um financiamento e aí sim poder ser, né, proprietário daquele imóvel. Então, a gente tem esse cuidado, porque a gente podia dizer assim, ó, né, problema dele. Não, a gente tem esse cuidado, mas aqui não estamos vendendo um apartamento, a gente está vendendo o direito disso, daquilo. E aí a gente vê como. Por quê? Porque o nosso interesse é que aquela pessoa fique satisfeita. Negócio bom é bom para ambas as partes. A gente tem isso como lema, né? Então, daí surgiu, mas acho que surgiu muito dessa pergunta, sabe? Que a gente faz para todo mundo que chega até a gente. Você já arrematou antes? A grande maioria nunca arrematou. Então, a gente falou assim, bom, vamos poder escalar essa informação, né, do processo, do que é um leilão de direito, dos tipos de direito que existem, que leilão de direito nem sempre é para você fugir, porque é leilão de direito, tem leilão de direito que é interessante sim, mas aí você vai precisar, a nossa bandeira é muito de contratar uma assessoria e não fazer sozinho, sabe? Mas também, hoje a gente está vendo, né, como a gente atende esse público, às vezes ele já chega, olha, eu estou com uma assessoria, a assessoria me falou que é assim, assim, assado, e a gente percebe que a assessoria está, para não dizer fraudando, e quase com golpe, né, mal informada, vamos chamar assim, né, que a assessoria está. Mas, às vezes, a assessoria me orientou a depositar o dinheiro na conta dela para ela pagar você. Opa, então a gente está, sabe, Daniel, precisa disso, porque a gente tem na contramão muito guru da internet, muita gente falando bobagem e muito golpe. Então, por exemplo, eu vou contar um caso que eu acho que vale a pena, posso? Claro! Né? Então, assim, falando essa questão de golpe, né? Até assim, vou me expor aqui, uma gafe minha, né? Já aviso que é uma gafe minha. Chegou véspera do meu aniversário, o banco me mandou uma mensagem: olha, está chegando o seu aniversário, quero te alertar para tomar cuidado com alguns golpes, né? Golpes de datas comemorativas. É muito comum isso e aquilo, e dentro dos golpes é muito comum você receber uma mensagem de uma floricultura conhecida e tal, e lá na floricultura você recebeu um buquê, fulano, nem fala o nome, né? Você recebeu um buquê de alguém aqui, tal. Você é muito querida, lá, e a gente vai entregar, e você só tem que pagar a taxa de entrega. E daí, quando você vai pagar a taxa de entrega, ele dá um jeito lá de você passar o cartão, o valor é R$ 4,99, ele passa mais, e você cai no golpe. Muito bem, li tudo aquilo lá e tal, nem vi muita bola. Chegou o dia do meu aniversário, estava eu lá recebendo mensagem, parabéns, e não sei o quê. Daqui a pouco vem, aqui é da floricultura, um pouco de famosa, e o golpe exatamente descrito. Eu fui lá, bloqueei, denunciei, fiquei felizona, né? Falei assim, um golpista menos no mercado, né? E assim foi, continuou, tal, feliz da vida. Daqui a pouco eu recebo outra mensagem. Ana, aqui é o Arlindo. Estou tentando falar com você e não estou conseguindo, deixei uma mensagem importante na sua caixa postal. Arlindo não é um nome tão comum, vamos combinar. Até pouco tempo atrás só conheci o Arlindo Orlando, sabe da música da Blitz lá, né? O Arlindo Orlando, conhecido caminhoneiro da pequena e pacata cidade, no Miracema do Norte. Meu namorado se chama Arlindo. Eu falei assim, cara, outro golpe do dia do meu aniversário, né? Alguém querendo se passar por ele, né? Daí ligue lá, digite para uma coisa, dois para outra coisa. Peguei, bloqueei de novo a pessoa, falei assim, mais um golpista menos, né? Toda feliz da vida. Passou o dia do meu aniversário, chegou sexta-feira, eu vou fazer os fechamentos, porque o leiloeiro que recebe todas as comissões na conta, pelo menos lá é assim, né? Na conta física dele, então sou eu que recebo todas as comissões na minha conta física, eu checo, eu faço balanço, né? E tudo direitinho. Tinha um leilão que tinha acontecido e não entrou o valor da comissão, né? Aí eu peguei, liguei para a equipe, falei assim, gente, o que aconteceu? Fulano tal, não pagou, né, o leilão de tal lugar, não pagou a comissão, tal. Eu falei assim, ele ligou aqui e falou que ele só vai pagar a comissão depois que ele falar com você. Super comum, Daniel. A pessoa compra, e depois que ela comprou, ela quer falar com o leiloeiro. Aí eu peguei e falei assim, mas por que não deu meu telefone para ele? Não, nós demos, tal, ele falou que está com dificuldade. Falar com você, deixa aí, passa o telefone para mim que eu mesmo ligo para ele, né? Pega o telefone, Arlindo, bloqueado.
Eu falei, gente do céu, que vergonha, que gafe! Eu bloqueei o arrematante, né? Aí eu não sabia o que eu ia fazer e tal, né? Daí eu fico toda delicada, falei, vou mandar mensagem por áudio, né? Porque por áudio assim, então, aqui é a Ana Cláudia, sou leiloeira oficial da Atro e tal, quero primeiramente te pedir desculpa e não sei o quê. E contei toda a história para ele, falei assim, tenho certeza que você não vai acreditar, a história parece realmente absurda, mas era o dia do meu aniversário e tal, contei tudo. Aí, daqui a pouco, eu recebo uma mensagem. Ana, eu acredito em você, porque eu caí no golpe da Juliana Flores no dia do meu aniversário. Aí ele tinha caído no golpe, levaram 4.900 dele, era um mineiro super simpático, Arlindo. E aí eu falei para ele, então Arlindo, agora vamos começar o negócio certo. Liga a câmera, você vai ver que a Ana existe, depois você vai nas redes sociais aí, vai ver meus vídeos gravados por mim, tudo, batemos um papo, conversamos, ele pagou a comissão e tudo deu certo. Mas eu estou achando que a nossa principal função como leiloeiro hoje está sendo essa, dar segurança e transparência, sabe? Não, liga a câmera, você vai ver que é aqui, sou eu, depois você vai lá nos meus vídeos, ver que sou eu de novo, né? Você Porque... falou da informação, Ana, assim, eu acho muito legal, porque tanto a informação boa quanto a informação ruim, ela está circulando e hoje todo mundo tem muito acesso, né, meu? Você pega o celular, abre qualquer rede social, você tem muita gente falando sobre o tema, né? E assim, eu posso falar isso com propriedade, porque eu era uma pessoa que não vivia nessa bolha, né? Aham, Como eu falei, a gente fez a live aí esse ano, e aí eu comecei a usar mais meu Instagram, não tinha nem seguidor, era um negócio fechado. É, aham, então, na hora que eu entrei e vi, eu me assustei, porque eu vivo do mercado de leilão há 12 anos. E na hora que eu vi o tanto de gente falando sobre leilão, eu falei, uhum. cara, como assim? Da onde surgiu tanta gente, tanto especialista, tanta gente que acha que entende leilão, e você vai ver essas pessoas, né? Não todos, não estou generalizando, mas tem pessoas que falam absurdos, tem pessoas que trazem conteúdo sério, tem pessoas que trazem conteúdo simples, mas é o conteúdo correto, e tem gente que vem de ilusão, né? Exatamente, exatamente. Eu briguei com uma pessoa há um tempo atrás, briguei assim, entre aspas, né, com uma pessoa conhecida, é, e aí ela veio, eu não sei o que a gente estava falando, eu falei, cara, eu acho um absurdo uma pessoa que fala que dá para arrematar um imóvel com o preço de um iPhone. E a pessoa falou, mas eu fiz um vídeo desse. Eu falei, cara, mas você está prestando uma desinformação. É um absurdo o que você fez. E assim, pessoal, não estou falando que é impossível você comprar, mas não é usual. Não é a regra, Não é né? algo, exatamente, não é o que você vai encontrar aí como se vende. Exatamente. Vou repetir, não é impossível. Mas não adianta a gente vender exceção, de exceção, de exceção, de exceção do nosso mercado. Até Acho, porque, meu, exceção existe demais. Agora, se exato. você tentar transformar a exceção na regra, você está ferrado, né? Eu acho super importante esse tema que você está trazendo, porque assim, o nosso papel, às vezes a gente olha esse monte de gurus da internet e fala assim, eu não quero me misturar com ele e estar nesses canais onde eles estão. Mas eu acho que é diferente. A gente está levando uma informação correta, relevante, a gente tem que estar, sabe? Porque tem que ter um contraponto. Esse é o primeiro lugar. E aí a gente está passando por uma outra coisa que é assim, por exemplo, uma chamada numa rede social, ela tem que ter um lado emocional para chamar atenção, para a pessoa querer ver. Então, por exemplo, eu fiz uma das lives, né, com a Geórgia, para a gente falar sobre massa falida. E há um tempo atrás, o que surgiu era isso: compre por R$ 1, né? Então, por exemplo, a nossa chamada era essa, leilão de R$ 1. Para quê? Porque as pessoas tivessem. Então, você primeiro tem que trabalhar alguma coisa para despertar o interesse, para as pessoas quererem vir, para daí você esclarecer e dizer assim, não, não é isso. Isso não existe, né? Ou isso não é a regra. Isso, né? Isso é aquela historinha, né, única no capítulo da leiloaria. Então, a gente usa dessas chamadas que são populares, e é isso que as pessoas querem ouvir, para atrair, para daí poder trazer a informação correta.
E isso está sendo um presente para a gente, sabe? Porque como a gente está aí há 2 anos e meio nessa parceria, e ao mesmo tempo a gente teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas sérias como vocês aí, e poder trazer essas pessoas que a gente vai em eventos e ouve palestras, e daí você fala assim, esse tipo de informação tem que chegar a um público que ainda não está podendo, ou não paga, porque os eventos não são baratos, né? Ou porque ainda não sabe que existe esse tipo de evento. Então, esse trabalho de trazer pessoas que dão palestras, que, né, são pessoas com muita informação para um canal aberto, onde você... Né, e foi muito interessante que, por exemplo, a Luísa veio falar sobre leilão de direito com a gente, e depois muitas pessoas vieram perguntar, e a gente falou assim, olha, tem aqui o link, né, assiste essa palestra, a gente falou sobre leilões de direito, assim. Então, isso tem ganhado uma força muito grande. A gente até parou, não estamos fazendo lives nos últimos tempos aqui, porque nós estamos desenvolvendo um projeto que está para sair, mas eu não vejo a hora de retomar. Eu gostei muito dessa coisa de fazer a live, de poder tornar público, sabe? Coisas que a gente só ouve em eventos de leilões. Outra pergunta, você tem noção de quantos leilões você realizou nesse período, né, de atroleilões? Porque você falou que fazia mais Detran e tal, até para a gente ter uma base aí de como é que esse mercado está aquecido, né? Porque nos últimos anos, eu acho que a quantidade de leilões, e o André trouxe isso aí em várias palestras, André da Leilão Imóvel, inclusive, um abraço para ele. Um abraço, Então, você Então, sabe mais ou menos quantos esse ano a gente não fechou, mas o ano passado a gente fechou 600 leilões na plataforma da Atrio. A gente teve aí um resultado de 46% de venda dos imóveis. É importante a gente explicar que muitos leilões eles vêm, não vendem e voltam, e não vendem e voltam, e aí vendem, né? Então, se a gente pegar esses imóveis que foram destinados para a gente, né? E aí eu estou falando só de imóveis, terrenos, apartamentos e casa, a gente teve 600 leilões no ano passado e com um resultado de 46%. Lembrando que nós estamos naquele começo da parceria com o Fundo Imobiliário, onde ele vai mandar aqueles imóveis que ele já pôs em outras leilarias grandes e não venderam para testar a gente, né? Então, eu estou falando isso porque, assim, em termos financeiros, a gente não teve um resultado tão bacana, porque a gente vendeu muita casa de 70 mil reais, de 80 mil reais e tal, mas a gente teve muito leilão e a gente teve um lugar importante de convencer o fundo, né, do nosso trabalho e do nosso resultado. Então, a gente investe muito nisso, a gente investe no judiciário também, né, de tentar vender aquilo, por exemplo, carro do judiciário, não vendia de jeito nenhum, então vende, aí você já fala assim, por quê? Porque não tem foto, porque não tem informação, porque está com a pessoa que você vai... Uma série de coisas, né? Daí a gente conheceu uma pessoa que um dia chegou e arrematou um carro nosso. Opa, ninguém arremata e esse que a pessoa está arrematando, né? E aí vamos ligar, vamos entender, daí entendemos várias coisas do processo que ele faz, como que ele consegue levantar informações e tal. E estamos tentando trazer isso também para tornar esse leilão vendível. É pelo valor da comissão? Não, né? Carro, é tudo muito baixo, muito pequeno, mas é porque você vai com isso resolvendo os processos do judiciário, né? E aí você começa a ser visto com aquela pessoa que resolve, né? Então, assim, quando visito os juízes, eu sempre falo assim, qual é a sua maior dificuldade hoje? O que eu poderia fazer que te resolveria o teu problema? É essa a minha conversa, sabe? Ô, Ana, duas perguntas para a gente ir caminhando para o final do nosso bate-papo aqui. Primeira, você tem pouco tempo de leiloaria, mas você lembra de algum leilão, algum bem inusitado que você levou a leilão para vender? Na verdade, assim, a gente foca mais nisso, né? Mas a gente acabou de receber, chegou ontem, por exemplo, um lote de vestidos. Uma loja, né, de vestidos, que infelizmente aí está no judiciário, e nós vamos leiloar o estoque da loja, né? Então, já vendemos combustível também, já, né, vieram algumas coisas assim do judiciário. Mas não teve Legal, nada então. tão inusitado. Eu acho que a gente ainda
O vestido, sim, já teve um lote de cadeiras que veio para a gente vender também. E acho que é importante essa pergunta, mas para a gente dizer assim, tudo pode ir a leilão. Tudo é leiloado, né? E a gente tem sites especializados, inclusive, em leiloar de tudo, né? Então, apartamentos, modelo, que depois que desmontam, né? Que serve aí para vender, todos aqueles utensílios normalmente vão para leilão. Tem leilão da Receita Federal com celulares, com um monte de coisa que é apreendido, tudo pode leiloar, né? Mas o nosso eu acho que vai ter vestidos aí. E esse é um ponto legal e me remete uma história do tempo que eu trabalhava com leiloeiro. Até você fez eu relembrar essa história quando você falou que tudo pode ser vendido, né? E de preferência algumas coisas com leiloeiros especializados, né? Nunca vou esquecer disso. Uma vez ligou um cara no escritório, acabou chegando a ligação em mim e ele falou: tenho um violino Stradivarius para leiloar. Eu quero vender, não sei o que, não sei o que lá. E eu estou feliz. Né, eu lembrei do meu tempo de adolescente músico, puta, fui falar com o leiloeiro feliz da vida. Falei, cara, ganhou um prêmio da Mega Sena aí, vamos vender o Stradivarius. Ele virou para mim e falou: eu não vendo isso por nada nesse mundo. Eu falei, como assim, cara? Um Stradivarius, violino, vale uma fortuna. Ele falou, Daniel, você é especialista em violino? Você entende alguma coisa de violino? Eu falei, não, mas eu arrumo quem entende, não sei o que ele... Você sabe se esse violino foi roubado? Você sabe a origem desse violino? Então, isso tudo é muito complexo de fazer. É claro que eu tenho segurança. E outra coisa, eu não tenho nem público para um violino. Eu sou leiloeiro de imóvel, de carro e etc. Então, se o cara quiser, eu conheço um monte de leiloeiro, te indico o nome do leiloeiro, fala para ele procurar esse cara, que esse cara, sim, é especialista em obra de arte, instrumentos e não sei o quê, e ele é o cara certo para vender. E ali eu aprendi uma lição. Muito cuidado com o tipo de produto que você está vendendo se você não tem conhecimento. Primeiro, porque você vai ter dificuldade de público, e segundo, porque você pode estar se metendo numa grande enrascada, né? Então, esse momento de empolgação, assim, eu falei, nossa, é verdade. Eu passei por um momento desse de empolgação, né? Que a gente pegou no judiciário agora para vender o apartamento de um maestro, não vou falar o nome, porque não sei o quanto está. É testamento. Melhor não. Não fala, não fala, melhor não. E aí eu liguei para o advogado, e o advogado que está fazendo aí, cuidando todo o processo, tinha acesso ao apartamento, né? O apartamento estava fechado desde a morte dele, ainda estava com as coisas pessoais dele toda lá e tal, mas para a gente visitar, para a gente poder fazer fotos sem expor, claro, e tudo mais. E aí, na sala dele, estava o piano dele, e o piano também. E era fruto desse testamento, fruto do leilão, né? Para quem ele deixou os bens dele no testamento, e teria que ir a leilão para beneficiar o beneficiário do testamento. E aí a gente olhou esse leilão, e num primeiro momento dá essa vontade, assim, puxa, vamos fazer um leilão, né? E aí já começaram as barreiras, porque era sigilo, né, a doação dele, não queria que viesse a público, então, com várias coisas. Daí, esse piano, a gente acabou descobrindo aonde ele comprou o piano, e daí a própria loja onde ele comprou conseguiu fazer a avaliação, e a própria loja indicou, né, possíveis pessoas para ficarem com esse produto. Eu não fui nomeada como leiloeira para fazer, mas no primeiro momento a gente pensou, vamos peticionar aí um pedido para isso, né? E aí, como a gente acabou entrando em contato com o advogado e tal, daí eu perguntei, e o piano, né? E daí ele falou assim, no piano a gente resolveu da seguinte forma, né? A gente conseguiu a loja onde ele comprou, e a loja indicou possíveis compradores, e a gente conseguiu um comprador para o piano. Então, isso é muito importante, porque assim, o público que acessa o nosso site é o público que está buscando imóveis. Os carros, a gente ainda consegue vender, né? Mas coisas muito específicas. Outro dia ligou uma pessoa lá que ela tinha um faqueiro todo de prata, que ela tinha ganho do casamento, então você não dava para leiloar. A possibilidade de alguém que quer comprar um faqueiro entrar no nosso site para comprar aquele faqueiro, né? Então, acho que a gente tem que ter esses cuidados mesmo, né? Última pergunta, para a gente caminhando para o final. Qual foi o imóvel mais caro que você vendeu? A arrematação mais alta, de valor mais alto? Muito bom. Primeiro eu vou contar o mais alto que chegou para a gente, que foi uma fazenda por 60 milhões, extrajudicial,
mas que, infelizmente, ou felizmente, né, acabaram cancelando o leilão. Veio, voltou já 2 vezes, e por final foi suspensa. Mas o que a gente realmente conseguiu concluir com venda foi um andar comercial aqui na Vila Olímpia, era o andar todo, e a gente fez a venda, foi arrematado no valor de 3,5 milhões. Quanto? 3,5 milhões. Olha, na próxima conversa eu quero ver você falando que vendeu um imóvel no mínimo de 50 milhões, hein? 2 Já anos e já meio já de está lançado o mercado. desafio. É isso Quantos aí. milhões? Quantos milhões? Cinquentinha, né? Ah, mas depois Espectador. depois do nosso podcast, aí tudo vai mudar, né? Então, eu vou aceitar o Tomara. desafio, aceitar o desafio. Estou na torcida. É. Ana, alguma consideração final que você quer falar aqui para o nosso público? Fique à vontade, fale o site da Atrio Leilões aí para o pessoal acessar, redes Aham. sociais, fique à vontade. Muito bom. Então, primeiro quero agradecer pela oportunidade da gente estar aqui, pela oportunidade da gente sempre poder trocar informações, trocar opiniões, da gente ter esse canal, né, com vocês, que é tão bom e tão fantástico. Agradecer minha equipe, o Lucas, que é um super parceiro, e o Lucas é um cara muito tecnológico, sabe? Você não me fez essa pergunta qual é o nosso diferencial, mas eu acho que é o tanto que o Lucas investe em tecnologia para a gente ter uma equipe extremamente reduzida e conseguir atender muita gente. Então, ele é fissurado por isso, tudo ele vai fazendo sistemas lá, e a gente hoje tem controle, um processo muito bacana. Então, o Lucas aí por toda essa parceria nessa caminhada, a Elisa, que cuida aí para a gente do pós-leilão e também de toda a parte dos editais e tudo mais. Então, a equipe que a gente tem anda junto e tem estado junto desde o comecinho. E segundo, leilão é muito bom e bacana, mas precisa investir em conhecimento. Né? Conhecimento é a base de tudo para a gente poder fazer um bom negócio, saber onde está pisando, né? Testar, não ir confiando de cara e poder realmente fazer bons negócios. O nosso site é atrioleilões.com.br. Através do site vocês conseguem também o contato sempre de alguém disposto a te ouvir e a te ajudar a encontrar aquilo que você está buscando. A gente tem por nós assim a bandeira de estar levando que a leiloaria é uma coisa boa. Então, quando a gente não tem tal coisa, a gente indica outros leiloeiros, a gente tem lista de leiloeiros que a gente sabe que são pessoas que estão operando de um jeito bacana. Ana, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para participar do Fala Leiloeiro, desse formato que a gente está fazendo, mais de bate-papo, de contar história mesmo, né? Não uma coisa tão técnica, não que a gente não vá voltar a fazer os vídeos técnicos, né? Vamos continuar com as duas frentes, mas comentem aí o que vocês estão achando desse bate-papo, né? Das histórias dos leiloeiros, vendo que os leiloeiros são pessoas acessíveis, entendendo como é que acontece por trás desse mercado, né? Que não é um mercado simples, que tem que ter estrutura, tem que ter pessoas preparadas, tem muito relacionamento, né? Não é fácil você pegar os imóveis de um fundo como a Atrio Leilões conseguiu, né? E eu acho importante que as pessoas entendam isso, né? Ainda muita gente me liga e tem a visão de que ser leiloeiro ou trabalhar numa leiloaria é fácil e é um dinheiro fácil, né? Ver a venda de R$1 milhão caindo 50 mil na conta, mas não sabe tudo que tem por trás dessa estrutura. Então, nossa ideia foi justamente mostrar para as pessoas que o trabalho do leiloeiro é muito importante e que tem toda uma estrutura por trás para você vender um bem, não é simples. Desde sistema, a divulgação e etc. Ana, mais uma vez, obrigado pelo bate-papo. Muito feliz de Eu você que agradeço. ter participado aqui conosco e quando quiser voltar é só avisar. Pessoal, obrigado pela atenção, curtam, compartilhem e aquele abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.